pessoal, tudo bem? Estamos começando o programa Parceiro Empreendedor aqui na Start Web. Eu sou a Andréia de Lima e você pode nos acompanhar pelo nosso site no startwebtv.com.br. Lá você também encontra o link para baixar o nosso aplicativo e você também pode interagir com a gente pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram pelo @_startweb, no Facebook pelo StartWebRTV, e para você que perdeu a entrevista de hoje ou quiser acompanhar e rever ela outras vezes, pode acompanhar a gente pelo nosso canal do YouTube StartWeb Espaço Rádio e TV. Hoje nós vamos tratar sobre alguns segmentos voltados à área da engenharia ambiental. E para conversar com a gente, nós trouxemos a Grace Pastre. A nossa convidada, ela é engenheira ambiental, especialista em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável pela Universidade Internacional Uninter, e ela também é consultora ambiental. Seja bem-vinda, Grace. Olá, muito obrigada. E obrigada pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar temas importantes e que eu acredito que vai ajudar muitos empreendedores. Muito obrigada. Vamos lá então. Para a gente começar o nosso assunto, a gente vai falar hoje sobre licenciamento ambiental. O que a tua empresa precisa saber sobre esse assunto? Em primeiro lugar, então, Grace, o que é o licenciamento ambiental? Bom, para começar então, o licenciamento ambiental ele surge com a necessidade de decidir como que cada um pode utilizar o meio ambiente, né? Pois o planeta é um só e os recursos naturais são limitados. Então, nesse sentido, nós temos, inclusive na Constituição Federal, o artigo 225, que traz que o meio ambiente é um direito de todos, né? E com base nisso, também, a Constituição traz que é um dever, né, do poder público e da coletividade preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a partir disso, o poder público instituiu o licenciamento ambiental, né, a partir da Política Nacional de Meio Ambiente e da Resolução CONAMA 237. E o licenciamento ambiental, então, na prática, ele é um processo pelo qual os empreendimentos precisam passar para poder funcionar, né? A resolução CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a 237, também traz o conceito do licenciamento para nós. E pela resolução, então, o licenciamento é um processo administrativo, né, pelo qual o órgão ambiental vai licenciar, né, a localização, a instalação, ampliação e operação dos empreendimentos. E esses empreendimentos, então, serão os empreendimentos utilizadores de recursos naturais, consideradas efetiva potencialmente poluidores. Sim. Isso até que você falou agora no início, me lembra até uma frase de um químico que era Antoine Lavoisier, que ele dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E isso parece realmente isso é uma parte que institui, não, vamos cuidar, né, do que a gente tem, dos nossos recursos. Perfeito. Isso mesmo. Quando que é exigido o licenciamento ambiental, Grace? Então, como eu citei agora, a partir da resolução 237, né, ela traz que o licenciamento vai ser feito pelo órgão ambiental quando o empreendimento, né, for se instalar, então, para instalação, ampliação, operação e também a localização do empreendimento. Então, nesse sentido, nós temos etapas do licenciamento, ou seriam 3 etapas ou 3 licenças, né? A primeira delas é a licença prévia. A licença prévia, ela vai autorizar, então, a localização do empreendimento. Então, é importante que no momento que o empreendedor decidir abrir o seu negócio, estiver planejando já a sua empresa, ele pense no licenciamento ambiental. E a etapa seguinte, então, é a licença de instalação, que vai autorizar justamente a construção, né, do empreendimento. E nesse sentido, é bem importante que o empreendedor esteja atento, porque ele não pode, de acordo com a legislação,
começar qualquer obra no terreno sem ter aprovada a licença de instalação. Então, ele já tem que ter aprovada a licença prévia de instalação. E depois, então, disso e ter realizado toda a obra, vai ser solicitada a licença de operação, que aí sim vai liberar a operação, o funcionamento da empresa. E aí, novamente, é bem importante que se tenha atenção, porque sem a licença de operação aprovada também, né, o empreendedor não deve iniciar as atividades, mesmo estando com a empresa, né, toda pronta, todas as obras concluídas. Sim, sim. Como que eu sei que o meu empreendimento precisa de licença ambiental? Lá na legislação também, a legislação é a base, né, de toda a questão do licenciamento. Como eu citei antes, novamente citando a resolução CONSEMA, ela traz ali que os empreendimentos que vão precisar de licença são os considerados potencialmente poluidores, utilizadores de recursos naturais. A legislação também traz ali um anexo com uma série de empreendimentos. Porém, né, a resolução CONAMA é uma lei federal e nós temos os estados e municípios que também podem criar leis e acrescentar mais atividades a serem licenciadas que eles acham importantes no seu território. Então, o que eu sugiro, na verdade, é buscar uma consultoria, né, como a Pastry Ambiental, que vai verificar cada caso e vai orientar, né, se você precisa, se o empreendedor precisa, né, desse licenciamento. E eu posso dar alguns exemplos também do meu dia a dia, na prática, já para dar uma luz nesse assunto, que eu trabalhei, por exemplo, com oficinas mecânicas, né, na área de prestação de serviços, são casos que precisam de licença, oficinas mecânicas, lavagens de veículos, tornearias mecânicas também. Na parte industrial, praticamente todas as indústrias têm essa necessidade. E também no campo, né, dentro da pecuária, tem alguns setores que necessitam também. Sim. Quem é que emite essas licenças? Bom, então, resumindo um pouco, quem emite são órgãos ambientais, que podem ser federais, estaduais ou municipais. O órgão federal é o IBAMA, que ele vai licenciar os empreendimentos que se localizam nas fronteiras do Brasil com outros países, empreendimentos que abrangem mais de um estado, e também atividades ligadas a questões nucleares, né, como a energia nuclear. O estado, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, a FEPAM é o órgão ambiental estadual, e ela vai licenciar então os empreendimentos que se localizam em mais de um município, abrangem mais de um município, e também os licenciamentos que forem passados, né, que o IBAMA autorizar ela a licenciar. Então, tem uma série de empreendimentos. E o município ele vai licenciar os empreendimentos de impacto local e que também, né, tenham vindo a partir do estado, tenha sido delegado pelo estado para o município licenciar. Só tem mais uma questão importante, que tem cidades, né, onde a Secretaria do Meio Ambiente não tem um corpo técnico adequado para analisar o processo de licenciamento. Então, nesses casos aí, o licenciamento continua sendo sempre estadual. E esse processo, como é que funciona? Bom, o processo de licenciamento, ele tem uma série de etapas também descritas na legislação. A primeira etapa é a apresentação, a juntada de documentos que vão ser necessários para esse processo. Em seguida, os documentos, junto com os estudos ambientais, são entregues ao órgão ambiental, né? Será um desses órgãos que eu citei anteriormente. E o órgão vai proceder com a análise da documentação e vai fazer a vistoria no local também, né, para verificar a situação local. Sim, que daí cada caso é um caso, né? Sim. Como que se obtém essa licença? Bom, para obter a licença, em primeira instância, é muito importante que o empreendimento esteja de acordo com a legislação. Importante. E em seguida, então, o empreendedor vai buscar um profissional ambiental. Pode ser que esse profissional já atue na sua empresa, se ele tiver um setor ambiental, um profissional contratado, ou buscar uma consultoria. E aí o profissional ambiental vai prestar toda a orientação, vai fazer a juntada dos documentos
elaborar os estudos técnicos, né? E nesse laudo ambiental que o profissional faz, ele vai atestar a legalidade do empreendimento quanto à legislação ambiental e vai afirmar que o empreendimento está apto, né, tecnicamente. Então, feito isso, o profissional ambiental também vai fazer a entrega de tudo isso, do requerimento dos documentos ao órgão ambiental. Ele vai ser o responsável técnico pelo processo de licenciamento e ele vai ser sempre uma ponte, então, entre o órgão ambiental e o empreendedor, esclarecendo as informações de um para o outro para que esse processo aconteça da melhor forma possível. Sim, que essa é a parte que tu faz, né? Sim, essa é a minha parte da minha atuação. E o que se precisa fazer depois que a minha empresa já obteve o licenciamento? Bom, o processo ele não termina na obtenção da licença, né? Por mais que exista todo esse processo, o órgão ambiental faz análise, estando tudo de acordo com a legislação, ele vai liberar, ele vai emitir a licença. Mas no momento que o empreendedor recebe a licença, em primeiro lugar, é muito importante que ele faça a leitura, né, de várias informações importantes. Ele também precisa deixar a licença exposta num local adequado, né, no seu empreendimento, para que seja fácil a fiscalização visualizar. E ele tem que ter uma atenção especial aos condicionantes da licença e também ao prazo de validade, porque as licenças elas precisam ser renovadas depois do prazo, que vem escrito na última folha. E tem a orientação também que a renovação seja feita 120 dias antes, né, do vencimento do prazo, para não acontecer do empreendedor ficar sem a licença enquanto está em processo de análise e a renovação. Ah, sim. E eu posso perder a minha licença? Sim, é possível perder a licença, né, principalmente ao deixar expirar o prazo, né, simplesmente passou o prazo de validade, ela não tem valor algum. E também ao não prestar atenção aos condicionantes, né? As condicionantes, elas são uma série de condições, como o nome diz, para a licença ter validade. Então, são orientações, restrições de como o empreendedor deve agir com relação às questões ambientais, por exemplo, os resíduos, efluentes gerados. E se o empreendedor não seguir de forma adequada aquilo que está ali, inclusive está escrito na licença, por isso a importância da leitura, inclusive junto ao profissional ambiental para esclarecer, né? Não respeitando isso, ele pode perder a licença e inclusive sofrer multas. Sim. Bom, a multa, então, é uma das consequências, né? E que outras consequências podem existir para o profissional que atua sem a licença ambiental? Então, de acordo com a lei de crimes ambientais, né, você construir, reformar, ampliar e fazer operar um empreendimento sem a devida licença ambiental é crime, né, podendo ter, né, como consequência detenção e multa. Então, nesse sentido, é bem prejudicial para o empreendimento não ter a licença, sendo que o empreendedor, além desse caso da multa, ele vai ter que arcar com o processo penal. E caso tenha havido dano, ele vai ter que recuperar o dano, né? Pois em matéria ambiental, a recuperação do dano é sempre obrigatória, inclusive independente da culpa. Né? O responsável precisa reparar. Então, tudo isso causa um grande transtorno, além de prejudicar a imagem da empresa. Sim. Então, acho que para a gente reforçar um pouquinho, qual que é a importância da licença ambiental para o meu empreendimento? Eu sou suspeita para falar, mas a importância é muito grande, né? Nesse sentido, eu quero trazer o conceito da responsabilidade socioambiental, que é um pensamento que vem crescendo muito entre as empresas, né? E eu acredito que entre as pessoas também seja importante, que é um entendimento que o todo, a nossa sociedade, ela é formada, né, por diversas partes, né, e cada um de nós, cada empresa tem um papel, então nesse sentido, né, da responsabilidade. E não tem como ter responsabilidade socioambiental sem pelo menos seguir a legislação, né?
E nesse sentido eu sei como é difícil, eu sou empreendedora também, que existe ainda muita burocracia, muitas dificuldades para o empreendedor, mas a questão de seguir a legislação é realmente importante. E além disso, ao participar do processo do licenciamento, né, junto ao profissional ambiental, a empresa vai ter um grande aprendizado, pois tem muitos aspectos ali dentro, como a gestão de resíduos, o tratamento de efluentes, até a segurança do trabalho, que são requisitos, né, para o licenciamento. Sim. Então a empresa vai estar se tornando cada vez mais sustentável, o que hoje ainda é um diferencial de mercado, né, porque o consumidor está cada vez mais consciente, né, buscando produtos que não agridam o meio ambiente. Sim, isso é uma realidade, né? Agora acho que a gente encerra a parte do licenciamento ambiental, mas falando mais ou menos um pouquinho sobre isso, como a nossa região tem uma parte bem forte no agronegócio, vamos falar um pouquinho disso também, né? Como que é utilizada a gestão ambiental no agro? No agronegócio, então, bom, deixa eu passar primeiro o conceito da gestão ambiental, para o pessoal entender. Então, a gestão ambiental ela é uma forma de administrar, gerenciar os aspectos ambientais que existem numa atividade ou no empreendimento. No agronegócio, a gestão ambiental ela vai identificar os possíveis pontos de impacto e vai buscar melhorias, vai buscar minimizar ou evitar, né, esses aspectos ambientais. Quais que são os principais aspectos ambientais que devem ser observados? Bom, é muito importante que o produtor rural esteja atento à legislação, né, em especial ao Código Florestal, que inclusive já tem sido muito debatido, né, e alguns conceitos que ele traz, como o conceito da APP, que é a Área de Preservação Permanente, a Reserva Legal e o Cadastro Ambiental Rural. Eles têm uma grande importância para o meio ambiente, né? Os APPs têm o objetivo de preservar, no caso dos córregos principalmente, eles vão preservar as águas, né? Impedindo o assoreamento dos córregos. A reserva legal ela tem uma importância muito grande, ela é um percentual da propriedade que precisa ser reservada para a manutenção da vegetação nativa. E ela é imprescindível para a questão principalmente da fauna também, que existem muitas espécies de animais que não conseguem sobreviver, se adaptar num ambiente modificado, né, como um ambiente agrícola ou inclusive um ambiente urbano. Né? E o cadastro ambiental, então, ele traz, o cadastro ambiental rural, ele vai trazer a informação para nós de como que a propriedade rural está formada, quanto está sendo ocupado para a lavoura, quanto para a pecuária, quanto para essa questão ambiental, né? E agora o produtor não tem mais um prazo para aderir ao CAR, mas ele precisa, no caso dele querer fazer um financiamento, ele vai precisar ter o cadastro. Ah, sim. Como que o agricultor, a pessoa que trabalha no campo, pode implementar boas práticas ambientais no dia a dia do trabalho? Essa é uma pergunta muito interessante, né? E a melhor forma de implementar as boas práticas é utilizando, né, o nosso conhecimento e a tecnologia, né, a favor da sustentabilidade, que é algo que o campo já vem buscando. Eu posso até dar alguns exemplos de boas práticas. Né, uma muito comum e que ajuda na manutenção da qualidade do solo é o plantio direto. E agora nós temos também a agricultura de precisão, o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, né, onde a gente tem várias diferentes atividades no mesmo espaço de território, então se torna muito mais produtivo esse uso. O uso de energias renováveis, por exemplo, a energia solar. O campo tem uma área muito maior para poder fazer a instalação dos painéis. Também o reaproveitamento de resíduos como a biomassa, né? Um exemplo é o caso da cana, né? E também dos dejetos animais que podem ser usados para geração de energia. Todas práticas positivas para o meio ambiente e positivas para o agronegócio também. Sim.
quais que são as maiores dificuldades que o agronegócio enfrenta nessa área ambiental? Eu acho que a primeira grande dificuldade é a questão da visão, que o agro não polui ou que o campo não gera impacto ao meio ambiente, que é só a cidade, só a área urbana e industrial que vai gerar impacto. Quando na realidade qualquer atividade humana vai causar impacto ao meio ambiente. A simples ocupação do território, né, a utilização do solo já é um impacto ambiental. Então essa é uma grande barreira ainda a ser superada. Tem uma outra dificuldade muito prática também, que nós vemos, que é a questão da logística, né? Perda de produção no armazenamento e também no transporte. E agora eu gostaria de lembrar que qualquer desperdício é negativo para o meio ambiente, porque a gente precisa retirar mais matéria-prima, né? Retirar mais do meio ambiente para suprir aquilo que foi perdido. Sim, e quais são as oportunidades que se encontram na área ambiental para o agronegócio? Bom, essa mesma utilização, né, das boas práticas, ela vai trazer várias oportunidades, né, à medida que ela auxilia o meio ambiente, mas ela auxilia também o produtor, muitas vezes até financeiramente. Então nós temos hoje um mercado que vem se abrindo muito mais para esse olhar para o sustentável, que é um campo muito bom também para o agro, né? Um exemplo disso são os produtos orgânicos, né? Nós temos o café, o arroz, entre outros diversos produtos orgânicos que já vêm sendo produzidos, né? E o consumidor vem buscando cada vez mais também. E outra oportunidade seria a questão dos usos novamente das energias renováveis, que eles vão trazer uma economia também, que pode ser significativa, né, no balanço final ali. Muito bem, então a gente está encerrando o programa de hoje, então. Grace, tu quer deixar mais algum recado? Quer deixar as tuas redes? Pode ficar à vontade. Sim, claro. Agradecendo novamente, então, a você a oportunidade de estar aqui, ao pessoal que está nos assistindo também, né? Quero me colocar à disposição, né, de quem tiver qualquer dúvida sobre essa área ambiental, né? Eu gosto muito de conversar sobre isso, porque cada vez a gente vai aprendendo mais. E sigam então a Pastry Ambiental, estou sempre lá postando conteúdos no Instagram e no Facebook, é @pastryambiental.com, e também você encontra todas as informações no site da Pastry Ambiental, que é www.pastryambiental.com.br. Muito bem, então a gente vai deixar todas as redes sociais da Grace linkados no programa, tá? Vocês podem acessar nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso site também vai estar tudo disponível para vocês, tá bom? Então, Grace, mais uma vez, obrigada pela participação aqui com a gente e até mais!